Um pouco da palavra. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 26 e 27. Graça e paz, meu querido ouvinte. Todo o desígnio de Deus é mais um pouco da palavra. Meu querido, como deve ser difícil para um médico dizer para o seu paciente que ele está com uma doença incurável. Sim, às vezes pode ser difícil dizer a verdade, porém é necessário. Aquela pessoa precisa saber a verdade, pois é a sua vida que está em jogo e não a do médico. Mesmo que isso lhe cause dor e seja difícil de aceitar no momento, essa é uma verdade que não pode ser ocultada. Da mesma forma, é difícil ouvir toda a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, na sua despedida, disse aos presbíteros de Éfeso que nunca havia deixado de falar de toda a vontade de Deus para eles. E mais, Paulo disse que não poderia ser cobrado por não ter lhes dito a verdade. O apóstolo poderia ter dito a eles: Deus ama vocês, Ele lhes dará paz, alegria, perdão, esperança e prosperidade, se vocês receberem Jesus em suas vidas. Veja bem, não há nada de errado nisso. Porém, isso não é toda a verdade. Paulo não poderia deixar de responder uma pergunta crucial que precisa ser feita por todo ser humano. O que vai acontecer quando eu morrer se eu me recusar a acreditar em Jesus Cristo? A resposta está no próprio Evangelho pregado aos presbíteros de Éfeso. E isso poderia não deixá-los tão animados quanto Paulo gostaria, mas a verdade precisava ser pregada. Toda a verdade, nada mais que a verdade. Ele precisava compartilhar com eles todo o desígnio de Deus. Definitivamente, nós não gostamos de ouvir as palavras inferno, juízo final ou morte eterna. Mas uma coisa é certa: nós não podemos fugir dessas verdades, pois elas fazem parte da mensagem do Evangelho. Ouça, a palavra Evangelho significa boa nova. Mas antes que alguém possa apreciar plenamente a boa nova, ele precisa saber sobre o lado ruim. Jesus não veio para ser um aditivo em nossas vidas. Ele não veio só para nos manter aquecidos, massageando os nossos egos e nos deixando confortáveis. Jesus veio primeiramente para nos libertar da condenação eterna ao inferno. Coisas como felicidade, paz e alegria são benefícios adicionais. A grande questão é a eternidade. Nós não podemos fugir disso, pois a mensagem do Evangelho se resume em proclamar todo o desígnio de Deus. O que fazer? É preciso então arrepender-se e crer em todo o Evangelho. Pense nisso. Quero orar com você. Pai querido, a sua palavra precisa ser proclamada da forma que ela é. Em dias como hoje, ó Deus, nós vemos que ela vem sendo deturpada. Algumas verdades estão sendo ocultadas para que as pessoas se sintam confortáveis. Mas quando nós olhamos o ministério do seu Filho, quando nós olhamos para o ministério dos apóstolos, não é bem isso que nós enxergamos.
A sua palavra, ela é uma palavra de confronto. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos traz conforto, consolo, mas também ela é uma mensagem de juízo e ela precisa, ó Deus, ser pregada dessa maneira. Nós poderíamos usar as palavras doa a quem doer, mas ela precisa ser pregada. Que os nossos ouvintes possam compreender dessa forma e possam, ó Deus, olhar para o seu Evangelho como todo o desígnio do Senhor. Arrepender-se, crer no seu Filho, pois Ele é o único mediador entre nós e o Senhor. E é no nome dele que eu oro. Amém.